Rafael, um arquiteto ambicioso de São Paulo, aceita um casamento arranjado com Mariana, herdeira de uma tradicional família do interior paulista, visando alavancar sua carreira estagnada. O que parecia ser apenas uma união de conveniência se transforma em um turbilhão de revelações quando ele descobre que sua esposa não é quem aparenta ser. Entre segredos do passado, identidades ocultas e verdades enterradas há anos, Rafael precisará decidir se o que começou como interesse pode se transformar em algo real, ou se tudo não passou de uma elaborada mentira que custará muito mais do que sua reputação. Rafael Almeida observava o reflexo no espelho do elevador enquanto subia até o 23º andar do edifício comercial na Avenida Pá. O lista ajeitou a gravata pela terceira vez naquele minuto, mas suas mãos suavam frio. Não era nervosismo pelo encontro, era o peso da decisão que estava prestes a tomar. Aos 32 anos, ele havia construído uma carreira respeitável como arquiteto. Mas respeitável não pagava as contas atrasadas, nem salvava seu escritório da falência iminente. 3 projetos cancelados nos últimos 6 meses, clientes que sumiram sem pagar, fornecedores batendo na porta. A realidade era cruel. Em São Paulo, talento sem conexões não valia nada. E era exatamente por isso que ele estava ali. As portas do elevador se abriram com um som suave, revelando o lobby luxuoso do escritório de advocacia Monteiro em Associados. O carpete era tão espesso que abafava completamente o som de seus passos. Rafael foi recebido por uma secretária impecável que o conduziu até uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. Sentado à cabeceira da mesa estava Otávio Monteiro, um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais do que o aluguel do apartamento de Rafael. "Senhor Almeida, pontual, isso é bom", disse Otávio, gesticulando para que Rafael se sentasse. "Significa que leva isso a sério." "Levo sim", respondeu Rafael, tentando soar confiante, enquanto sua mente gritava que aquilo era loucura. Otávio deslizou uma pasta grossa pela mesa. "Então vamos direto ao ponto. Minha sobrinha Mariana precisa se casar. Você precisa de dinheiro e conexões. Eu preciso que minha família mantenha certas aparências. É uma situação que beneficia todos os envolvidos." Rafael abriu a pasta. Dentro havia um contrato meticulosamente elaborado, fotos de uma mulher bonita de cabelos castanhos e olhos claros, e um cheque com tantos zeros que ele precisou contar 2 vezes. 2 anos de casamento, continuou Otávio, sua voz firme e empresarial. "Vocês manterão aparências públicas, comparecerão a eventos sociais juntos, residirão na mesma propriedade. Após esse período de divórcio amigável, você recebe o valor total acordado, além dos contratos que já estou providenciando para seu escritório. Construtoras, shoppings, condomínios de luxo, trabalho que durará anos." Rafael folheava o contrato, as palavras embaçadas pela adrenalina bombeando em suas veias. Aquilo era real, um casamento de fachada com prazo de validade. "Por que ela precisa disso?" perguntou Rafael, erguendo os olhos para Otávio. "Por que não simplesmente casa com quem quiser?" Otávio suspirou, uma sombra passando por seu rosto. "Mariana tem suas razões. A família dela, especialmente meu irmão, seu pai, tem expectativas muito específicas. Ela fez escolhas no passado que, digamos que não foram bem recebidas. Este casamento resolve problemas para todos. Ela obtém liberdade de certas pressões. Você obtém a oportunidade de reconstruir sua vida." Havia algo que Otávio não estava dizendo. Rafael podia sentir. Mas quando olhou novamente para aquele cheque, para os contratos prometidos, para a possibilidade de salvar tudo pelo que havia trabalhado, a voz da razão ficou distante. "Quando eu a conheceria?" Rafael ouviu sua própria voz perguntar, como se pertencesse a outra pessoa. "Hoje à noite, jantar no Fazano às 8. Mariana quer conhecê-lo antes de concordar formalmente. Ela pode ser exigente", disse Otávio,
com um meio sorriso. Mas acredito que vocês se darão bem, são mais parecidos do que imagina. O restaurante estava elegante como sempre, iluminação suave, murmúrio discreto de conversas refinadas, o tinir delicado de taças de cristal. Rafael chegou 10 minutos adiantado, mas Mariana já estava lá, sentada em uma mesa de canto, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos. Usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, cabelos soltos caindo sobre os ombros, e quando se virou para olhá-lo, Rafael notou algo inesperado em seus olhos. Tristeza. "Rafael?" ela perguntou, levantando-se para cumprimentá-lo. "Mariana", ele respondeu, apertando sua mão. Ela tinha um aperto firme, seguro. Sentaram-se e, por um momento, o silêncio pairou entre eles, cheio de tudo que não estava sendo dito. Então, Mariana começou, com um sorriso que não chegava aos olhos. 2 anos da sua vida, em troca de dinheiro e sucesso profissional. "Parece justo para você?" Rafael piscou, surpreso com a franqueza brutal. "Eu não sei se justo é a palavra certa, mas é prático." Prático?" Ela repetiu, saboreando a palavra. "Gosto de pessoas práticas. Odeio hipocrisia." O garçom trouxe a carta de vinhos, mas Mariana dispensou com um gesto de mão. "Não bebo," ela disse simplesmente. "A água está ótima." Rafael pediu a mesma coisa, sentindo que de alguma forma seria inadequado beber na frente dela. "Meu tio te contou sobre mim?" Mariana perguntou depois que o garçom se afastou. "Muito pouco. Disse que você tem suas razões para isso." "Tenho," ela confirmou, seus dedos tamborilando levemente na mesa. "E você? Quais são as suas razões, Rafael? Por que um arquiteto talentoso aceitaria se casar com uma estranha?" "Você pesquisou sobre mim," ele constatou. "Obviamente. Não ia aceitar me casar com alguém sem saber quem é. Vi seus projetos, são bons, criativos, sustentáveis." Ela inclinou a cabeça. "Então, por que está aqui?" Rafael respirou fundo. Se ela queria honestidade, ele daria honestidade. "Porque estou afundando. 3 anos construindo meu próprio escritório, tentando fazer as coisas do jeito certo, sem entrar nos esquemas, sem pagar propina, sem jogar o jogo sujo. E tudo que consegui foi ver meu nome ser esquecido enquanto arquitetos medíocres, mas bem conectados, ficam com os projetos." Ele encontrou o olhar dela. "Estou cansado de ser invisível." Algo mudou no rosto de Mariana. Compreensão, talvez. Ou reconhecimento. "Invisível," ela murmurou. "Sei bem o que é isso." "Então por que você precisa disso?" Rafael ousou perguntar. "Você é bonita, aparentemente inteligente, vem de família rica. Não deveria ser difícil encontrar alguém de verdade." Mariana riu, mas era uma risada sem humor. "Você acha que é só isso? Beleza e dinheiro?" Ela se inclinou para a frente, a voz baixa. "Minha família tem expectativas, Rafael. Expectativas sobre quem eu deveria ser, como deveria viver, com quem deveria me envolver. E quando você passa a vida inteira tentando se encaixar em uma caixa que não foi feita para você, bem, eventualmente você para de tentar." Havia uma dor genuína ali, Rafael percebeu. Isso não era apenas uma transação fria para ela também. 2 anos, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. E depois cada um segue seu caminho. Cada um segue seu caminho, ela confirmou. Sem ressentimentos, sem drama, apenas uma solução temporária para problemas permanentes. O jantar prosseguiu de forma estranhamente agradável. Descobriram que tinham mais em comum do que esperavam. Ambos haviam estudado fora, ambos preferiam cães a gatos. Ambos achavam que a arquitetura moderna de São Paulo estava perdendo a alma em favor da especulação imobiliária. Quando a sobremesa chegou, Mariana olhou para ele com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Há algumas regras, ela disse. Não falo sobre meu passado. Não questiono onde vou ou com quem estou quando não estamos em eventos públicos. E você tem um quarto separado na casa. Isso não é negociável. Entendido, Rafael concordou. E da minha parte, espero profissionalismo. Não vou fingir que isso é mais do que é.
profissionalismo. Ela repetiu, levantando o copo d'água como se fosse um brinde. Ao nosso casamento muito profissional, então. Rafael tocou seu copo no dela, o som do cristal ecoando como um prenúncio. Ao profissionalismo. Mas enquanto olhava para Mariana sob a luz suave do restaurante, Rafael não pôde evitar a sensação de que havia acabado de entrar em algo muito maior e mais complicado do que um simples arranjo financeiro. E em algum lugar no fundo de sua mente, uma voz sussurrava que ele deveria ter feito mais perguntas. Deveria ter investigado por que exatamente uma mulher como Mariana precisava pagar alguém para se casar com ela. Mas o cheque já estava assinado. O contrato já estava selado. E em 3 semanas, ele estaria no altar, jurando amar e honrar uma mulher cujo verdadeiro nome ele nem sequer conhecia. O casamento aconteceu em uma manhã de sábado, em um cartório discreto no Jardim Paulista. Nada de igreja, nada de festa, apenas as testemunhas necessárias e a assinatura de papéis que transformariam Rafael Almeida em Rafael Almeida Monteiro. Mariana havia insistido que ele adotasse o sobrenome da família, pelo menos publicamente. Rafael vestia seu melhor terno, o único que realmente valia a pena usar em uma ocasião como aquela. Mariana usava um vestido branco simples, sem véu, sem buquê. Parecia mais um encontro de negócios do que um casamento. E talvez fosse exatamente isso. Quando a oficial do cartório perguntou se ele aceitava Mariana como esposa, Rafael olhou para ela. Seus olhos estavam distantes, como se ela estivesse em outro lugar completamente diferente. Mas quando percebeu que ele a observava, ela forçou um sorriso e acenou levemente com a cabeça. Aceito, ele disse, sua voz ecoando na sala pequena. Aceito. Mariana repetiu quando chegou sua vez, a voz firme, mas vazia de emoção. E assim, com canetas e carimbos, eles se tornaram marido e mulher. Do lado de fora, um carro luxuoso os esperava. O motorista, um homem de meia idade chamado Geraldo, cumprimentou-os com respeito profissional enquanto segurava a porta. Para Santana de Parnaíba, senhor Geraldo, Mariana instruiu, acomodando-se no banco de trás. Rafael entrou ao lado dela, o espaço entre eles parecendo maior do que realmente era. Santana de Parnaíba, ele perguntou. Achei que morássemos em São Paulo. A casa da família fica lá, Mariana explicou, olhando pela janela enquanto deixavam o centro da cidade. É onde vamos morar, pelo menos oficialmente. Um condomínio fechado, segurança, privacidade. Tudo o que precisamos para manter as aparências. Rafael assentiu, mas uma sensação incômoda se instalou em seu peito. Ele não havia visitado a casa antes. Não havia visto onde viveria pelos próximos 2 anos. Tudo havia sido tão rápido, tão calculado. A viagem durou quase 1 hora. Eles saíram da agitação urbana de São Paulo e entraram em uma área mais verde, mais silenciosa. O condomínio era impressionante. Muros altos, guaritas com seguranças armados, ruas arborizadas que pareciam saídas de um catálogo europeu. A casa em si era maior do que Rafael esperava. 2 andares, arquitetura contemporânea com grandes janelas de vidro, jardim impecavelmente cuidado, piscina nos fundos. Era o tipo de propriedade que ele costumava projetar para clientes ricos, mas nunca imaginou morar em uma. Bem-vindo à sua nova casa, Mariana disse com um tom que Rafael não conseguiu identificar se era irônico ou genuíno. Uma mulher de uns 50 anos os recebeu na entrada. Ela tinha cabelos presos em um coque apertado e um avental imaculado. Dona Mariana, senhor Rafael. Ela cumprimentou com uma reverência leve. Sou a Célia, cuido da casa. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Obrigado, Célia, Mariana respondeu entrando. Pode mostrar ao Rafael onde fica o quarto dele? Célia assentiu e guiou Rafael escada acima. O quarto era espaçoso, mobiliado com gosto, com uma cama king size, um closet generoso e uma varanda privativa com vista para o jardim. Parecia um quarto de hotel 5 estrelas.
O quarto da senhora Mariana fica no final do corredor. Célia explicou, sua voz baixa. Ela valoriza muito sua privacidade. É melhor não incomodar, a menos que ela chame. Havia algo no tom de Célia, uma advertência velada que fez Rafael franzir a testa. Entendido, ele disse. Depois que Célia saiu, Rafael ficou parado no meio do quarto, olhando ao redor. Aquilo era real. Ele realmente havia se casado com uma estranha e agora morava em uma mansão em um condomínio de luxo. Tudo parecia surreal, como se ele estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Um toque suave na porta o tirou de seus pensamentos. Entra, ele disse. Mariana apareceu, já trocada. Usava calça de moletom e uma camiseta simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Parecia mais jovem assim, mais real. Célia vai preparar o jantar em 1 hora, ela informou, encostada no batente da porta. Geralmente como no meu quarto, mas como é nosso primeiro dia. Pensei que seria estranho não jantarmos juntos. Seria, Rafael concordou. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Rafael, Mariana começou mordendo o lábio inferior. Eu sei que isso é bizarro. Acredite, eu também acho. Mas vamos tentar tornar tolerável, ok? Não precisamos ser amigos, mas não precisamos ser inimigos também. Concordo, ele disse. E Mariana, obrigado por isso. Seja lá o que isso for, ela deu um meio sorriso. Não me agradeça ainda. Você ainda não viu o lado ruim dessa família. O jantar foi silencioso, mas não desconfortável. Célia havia preparado uma refeição simples, mas deliciosa. Arroz, feijão, bife acebolado, salada, comida caseira que fez Rafael sentir uma pontada de saudade da casa de sua mãe. Célia cozinha bem, ele comentou. Ela está aqui desde que eu era criança, Mariana disse, empurrando a comida pelo prato. É praticamente da família, mais confiável do que a maioria deles, na verdade. Você não se dá bem com sua família? Rafael ousou perguntar. Mariana ergueu os olhos avaliando-o. Definição de se dar bem, ela respondeu. Eles pagam minhas contas. Eu apareço nos eventos deles. Esse é o acordo. Mas amor, confiança, apoio genuíno? Ela soltou uma risada amarga. Isso morreu há muito tempo. Rafael queria perguntar mais, mas algo na expressão de Mariana o impediu. Havia uma porta ali, mas ela estava trancada e ele ainda não tinha a chave. E você? Mariana perguntou, mudando o foco. Família? Minha mãe mora no interior, em Ribeirão Preto. Rafael contou. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Ela trabalhou a vida inteira como professora para me dar educação. Quando abri meu escritório, ela vendeu o carro para me ajudar com o investimento inicial. Ela sabe sobre isso? Mariana gesticulou entre eles. Sabe que me casei, não sabe dos detalhes. Rafael admitiu, sentindo-se culpado. Disse que conheci você em um evento que foi rápido, mas que estou feliz. Mentiras cobertas de verdades, Mariana murmurou. Somos bons nisso, não somos? Antes que Rafael pudesse responder, o celular de Mariana tocou. Ela olhou para a tela e seu rosto se fechou completamente. Preciso atender, ela disse, levantando-se abruptamente. Boa noite, Rafael. E assim, ela desapareceu escada acima, deixando Rafael sozinho na mesa de jantar enorme, em uma casa que não era sua, casado com uma mulher que era praticamente uma estranha. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Os primeiros dias foram estranhos. Rafael e Mariana desenvolveram uma rotina cuidadosa de evitar um ao outro. Ele acordava cedo, trabalhava no escritório que montou em um dos quartos vagos, saía para encontrar clientes. Os contratos prometidos por Otávio já estavam chegando e Rafael mal podia acreditar na quantidade de trabalho. Mariana desaparecia por horas. Às vezes, Rafael a ouvia saindo de madrugada, voltando ao amanhecer. Ela nunca explicava onde ia e ele não perguntava. Afinal, esse era o acordo. Mas havia momentos, pequenos momentos, em que suas vidas colidiam de formas inesperadas.
Uma noite, Rafael estava na cozinha pegando água quando encontrou Mariana sentada no chão, encostada na geladeira, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Desculpa", ela disse imediatamente, limpando os olhos. "Eu não sabia que você estava acordado." "Está tudo bem?" Rafael perguntou, agachando-se ao lado dela. "Está." Ela mentiu, mas sua voz tremia. "Só um dia ruim." Rafael não sabia o que fazer. Não eram próximos, não eram reais, mas ela estava ali, quebrada e vulnerável, e algo nele não conseguia simplesmente ir embora. "Quer conversar sobre isso?" ele ofereceu. "Não", ela respondeu rápido. "Então, mais suave, mas obrigada." Eles ficaram ali por alguns minutos, no silêncio da cozinha escura, dois estranhos compartilhando um momento de humanidade genuína. "Rafael", Mariana disse finalmente, "você já se sentiu preso em uma vida que não escolheu?" "Todos os dias", ele admitiu, "até encontrar seu tio." Ela riu, um som quebrado. "Irônico, não é? Você acha que está se libertando, mas só está trocando uma prisão por outra." "E você?" Rafael perguntou. "Por que está presa?" Mariana olhou para ele e, por um momento, Rafael achou que ela fosse contar a verdade. Mas então ela se levantou, recompondo-se. "Boa noite, Rafael", ela disse, e foi embora. 2 semanas depois do casamento, Otávio ligou. Sábado à noite, ele anunciou sem rodeios: "Jantar beneficente no Grand Hyatt. Toda a família estará lá. É hora de você e Mariana fazerem a primeira aparição pública como casal." Rafael sentiu o estômago apertar. "Vou avisar Mariana", ele disse. "Não precisa, ela já sabe. Aliás, Rafael..." Otávio fez uma pausa. "Seja paciente com ela nessa noite. A família pode ser difícil." "Como assim difícil?" "Você vai entender quando chegar lá", Otávio disse enigmaticamente e desligou. Quando Rafael contou para Mariana sobre a ligação, ela apenas assentiu, como se já esperasse. "Então é hora", ela murmurou. "Está pronto para conhecer os monstros?" Rafael tentou rir, mas algo no tom dela o impediu. "Tão ruins assim?" Mariana olhou para ele com uma expressão que era parte tristeza, parte raiva. "Piores", ela disse. "Muito piores do que você imagina." E naquele momento, pela primeira vez desde que havia aceitado aquele acordo, Rafael se perguntou em que realmente havia se metido. O sábado chegou rápido demais. Rafael passou a tarde escolhendo o terno adequado, ajeitando o cabelo, tentando se preparar mentalmente para conhecer a família de Mariana. Mas nada do que ele imaginava o preparou para o que viu quando ela desceu as escadas. Mariana usava um vestido longo vermelho escuro, elegante e sofisticado, o cabelo preso em um coque impecável, maquiagem que destacava seus olhos claros. Ela estava deslumbrante, mas havia algo diferente. Uma armadura, Rafael percebeu. Ela estava se preparando para uma batalha. "Você está linda", ele disse sincero. "Obrigada", ela respondeu, mas não sorriu. "Você também está bem. Vamos logo com isso." No carro, a tensão era palpável. Mariana olhava pela janela, os dedos tamborilando nervosamente na bolsa de mão. Rafael nunca a havia visto assim, ansiosa, quase assustada. "Mariana", ele começou, "o que exatamente eu preciso saber sobre sua família?" Ela respirou fundo. "Meu pai, Augusto Monteiro, é o patriarca. Construiu um império de construtoras e incorporadoras. É controlador, tradicional e acredita que mulheres devem ser vistas e não ouvidas. Minha mãe, Eleonora, é a perfeita esposa troféu, silenciosa, obediente, medicada o suficiente para não questionar nada." Rafael franziu a testa, mas não interrompeu. "Tenho um irmão, Fernando, 2 anos mais velho que eu. Ele é..." Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Digamos que ele aprendeu tudo com meu pai. Machismo, arrogância, crueldade. Ele acha que o mundo lhe deve algo só porque nasceu com um sobrenome importante." "E o Otávio? Seu tio?" "Otávio é o irmão mais novo do meu pai, o único decente na família toda", Mariana explicou, um leve carinho na voz. "Ele me protegeu quando ninguém mais fez. Foi quem sugeriu esse arranjo. Ele acha que se eu parecer
ter uma vida estável, um casamento respeitável. Meu pai vai finalmente me deixar em paz. Deixar você em paz sobre o quê? Rafael perguntou. Mariana olhou para ele e por um momento pareceu que ia contar. Mas então o carro parou em frente ao Grand Hyatt e o momento se perdeu. Você vai descobrir, ela disse simplesmente. Só não me julgue pelo que ouvir essa noite, ok? Antes que Rafael pudesse responder, o manobrista já estava abrindo a porta. O salão estava repleto de São Paulo's elite, empresários, políticos, socialites, todos vestidos em seus melhores trajes, conversando educadamente enquanto garçons circulavam com champanhe e canapés. Rafael reconheceu alguns rostos de revistas de negócios e colunas sociais. Ali, Mariana sussurrou, apontando discretamente para um grupo no centro do salão. Minha família. Augusto Monteiro era exatamente como Rafael imaginou. Alto, ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás, um rosto que provavelmente já foi bonito, mas agora carregava rugas de amargura e controle. Eleonora, ao seu lado, era uma mulher elegante, mas apagada, como uma pintura que foi exposta ao sol por tempo demais. E Fernando olhava para tudo e todos como se fossem propriedade dele. Respira, Mariana sussurrou para Rafael. E sorri. É tudo teatro. Eles se aproximaram e Augusto foi o primeiro a notar. Mariana, ele disse, a voz grave e autoritária. Que surpresa você aparecer. Pai, ela respondeu forçando um sorriso. Este é Rafael, meu marido. A palavra marido ecoou no pequeno círculo. Eleonora arregalou os olhos levemente. Fernando soltou uma risada curta e desagradável. Marido? Augusto repetiu, estudando Rafael da cabeça aos pés, como quem avalia gado. Otávio mencionou algo sobre você finalmente sentar a cabeça. Então esse é o sortudo? Rafael estendeu a mão. Rafael Almeida Monteiro, é um prazer conhecê-lo, senhor. Augusto apertou sua mão com força desnecessária, um teste de dominância óbvio. Almeida, ele repetiu, não conheço essa família. De onde você é? Ribeirão Preto, senhor. Minha família é do interior. Interior, Fernando zombou, tomando um gole de champanhe. Que charmoso. E o que você faz, cunhado? Cria gado? Sou arquiteto, Rafael respondeu, mantendo a voz firme, apesar da raiva crescente. Ah, arquiteto, Augusto disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Que conveniente. Suponho que meus contratos já estão chegando até você, não é? A insinuação era clara. Rafael estava ali pelo dinheiro. Era um caçador de fortunas, alguém que se vendeu para entrar na família. Estou recebendo alguns projetos, sim, Rafael admitiu, recusando-se a ser intimidado. E estou honrado pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Trabalho, Fernando riu. É assim que estamos chamando agora? Mariana deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Chega, Fernando. Ou o quê, mana? Fernando se aproximou, a voz baixa e venenosa. Vai fazer uma cena? Vai contar para seu marido de aluguel sobre seu passadinho vergonhoso? Sobre por que ninguém da nossa classe social realmente quis você? Fernando, Eleonora finalmente falou, sua voz fraca. Não é hora nem lugar. Claro que não é. Augusto interveio, mas Rafael notou que ele não parecia realmente desaprovar o comportamento do filho. Estamos em público. Vamos manter o decoro. Ele se virou para Rafael com um sorriso frio. Bem-vindo à família, Rafael. Tenho certeza de que você e Mariana serão muito felizes pelo tempo que durar. E com isso, Augusto se afastou, Eleonora seguindo obedientemente atrás. Fernando deu mais uma olhada zombeteira para Mariana antes de ir também. Rafael olhou para sua esposa. Ela estava pálida, as mãos tremendo levemente. Vamos tomar um ar, ele disse, tocando gentilmente seu cotovelo. Ela assentiu, e eles saíram para o terraço, longe das luzes e dos olhares curiosos. O ar noturno de São Paulo estava úmido, mas refrescante. Mariana se apoiou na balaustrada, respirando fundo, tentando se recompor. Eu avisei, ela disse, a voz embargada. Avisei que eram monstros. Eles são...
Intensos, Rafael admitiu, ficando ao lado dela. Mas o que Fernando quis dizer com passado vergonhoso? Mariana fechou os olhos. Rafael, por favor, não hoje. Mariana, sou seu marido. Ele insistiu, sabendo que era uma farsa, mas sentindo que merecia alguma verdade. Pelo menos no papel. Não acha que eu deveria saber no que me meti? Ela o encarou, lágrimas brilhando em seus olhos sob a luz da lua. Você quer saber? Sua voz era um sussurro áspero. Quer saber por que minha própria família me trata como lixo? Porque tive que pagar um estranho para se casar comigo. Sim, Rafael disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Quero. Mariana limpou as lágrimas com raiva. Há 5 anos eu me apaixonei. Loucamente, estupidamente apaixonada. Por alguém que minha família jamais aprovaria. Nós planejamos fugir juntos, começar uma vida nova longe daqui. Mas meu pai descobriu. Ela pausou, a respiração irregular. Ele usou todo o poder, todo o dinheiro, todas as conexões que tinha para destruir a vida dessa pessoa. Fez com que perdesse o emprego, a reputação, tudo. E me trancou por meses, literalmente trancou em casa, até eu aprender minha lição. Rafael sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito. Que tipo de pessoa seu pai é? O tipo que acredita que sua filha é propriedade dele. Mariana respondeu amargamente. O tipo que prefere me ver morta do que desonrando o nome da família. Desde então, ele controla cada aspecto da minha vida. Onde vou, com quem falo, como gasto meu próprio dinheiro. Este casamento foi a única forma que encontrei de ter algum controle de volta. Se estou casada com alguém respeitável, alguém que ele pode manipular, talvez ele me deixe respirar. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Rafael absorveu tudo aquilo, sua mente trabalhando. E a pessoa que você amava? O que aconteceu? Mariana virou o rosto, mas não antes de Rafael ver uma nova onda de lágrimas. Foi embora, para longe, para sobreviver, e eu nunca mais a vi. A forma como ela disse não passou despercebida por Rafael, e de repente tudo fez sentido. A hostilidade da família, o passado vergonhoso, a necessidade de um casamento falso. Mariana, ele disse suavemente, ela era uma mulher. Mariana completou, encarando-o desafiadoramente. Eu me apaixonei por uma mulher. Isso, na cabeça da minha família, me tornou uma vergonha, uma aberração, algo que precisa ser escondido ou consertado. Ela cruzou os braços defensivamente. Então agora você sabe. Está casado com uma lésbica que está usando você para enganar a própria família. Se quiser sair fora, eu entendo. Vou dizer para o Otávio devolver seu dinheiro e... Mariana, para. Rafael interrompeu. Eu não vou a lugar nenhum. Ela piscou, surpresa. O quê? Você acha que isso muda alguma coisa? Rafael perguntou. Nosso acordo sempre foi falso, sempre foi por conveniência. O fato de você ser gay não muda nada disso. Se algo, só me faz entender por que você precisava tanto disso. Mariana olhou para ele como se estivesse vendo um alienígena. Você não se importa? Mariana, eu cresci em Ribeirão Preto, não em uma caverna. Rafael disse com um meio sorriso. Tenho amigos gays, tive colegas de faculdade trans. Isso não é um problema para mim. O problema é sua família ser um bando de preconceituosos controladores que acham que podem ditar como você vive sua vida. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Mariana, mas dessa vez não era de dor, era de alívio. Obrigada, ela sussurrou, por não ser como eles. Não me agradeça por ter o básico de decência humana, Rafael disse. Mas Mariana, você não pode viver assim para sempre. Escondida, fingindo ser alguém que não é só para agradar pessoas que claramente não te amam de verdade. Eu sei, ela admitiu, mas ainda não sou forte o suficiente para enfrentá-los, não sozinha. Bem, Rafael disse oferecendo seu braço. Tecnicamente você não está mais sozinha. Tem um marido falso agora. Para o que der e vier. Mariana riu.
um som genuíno e leve que Rafael ainda não havia ouvido dela. Um marido falso, ela repetiu, entrelaçando seu braço no dele. Nunca pensei que essa seria minha salvação. Eles voltaram para o salão juntos, e Rafael notou os olhares da família Monteiro, Augusto com desaprovação, Fernando com desdém, Eleonora com algo que poderia ser tristeza ou inveja. Mas Rafael não se importou, porque pela primeira vez, desde que havia aceitado esse acordo absurdo, ele sentia que estava fazendo algo certo. Ele estava ajudando alguém que realmente precisava, mesmo que demorasse 2 anos, mesmo que fosse tudo mentira. Às vezes, as melhores verdades nasciam das mentiras mais necessárias. As semanas seguintes ao jantar beneficente trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica entre Rafael e Mariana. Eles não eram mais apenas 2 estranhos cumprindo um contrato. Havia uma compreensão mútua agora, uma aliança tácita contra o mundo exterior. Rafael começou a notar pequenos detalhes sobre sua esposa falsa, como ela sempre acordava tarde, raramente antes das 10 da manhã, como evitava café, mas adorava chá de camomila, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre arte, especialmente pintura, algo que ela praticava em um ateliê improvisado no porão da casa, um espaço que mantinha trancado e privado. Uma tarde de quinta-feira, Rafael estava trabalhando em seu escritório improvisado, quando ouviu um som vindo do andar de baixo. Era música, algo suave e melancólico. Curioso, ele desceu e seguiu o som até uma porta entreaberta que levava ao porão. Mariana, ele chamou, batendo levemente. Pode entrar, a voz dela respondeu. Rafael desceu os degraus e parou, impressionado. O porão havia sido transformado em um estúdio de arte completo. Cavaletes, telas, potes de tinta organizados por cor, pincéis de todos os tamanhos. E nas paredes, penduradas ou apoiadas, dezenas de pinturas. Mariana estava em frente a uma tela grande, usando uma camiseta manchada de tinta e calça jeans rasgada, o cabelo preso em um coque desleixado. Ela pintava com movimentos largos e seguros, perdida em seu próprio mundo. Uau! Rafael disse, aproximando-se para ver melhor as obras. Isso é incrível. Você é muito talentosa. Mariana parou de pintar, olhando para ele com surpresa. Você gosta? Gostar é pouco, Rafael respondeu, estudando uma tela que retratava uma mulher de costas, olhando para um horizonte nebuloso. Isso é profissional. Você já expôs em alguma galeria? O rosto de Mariana se fechou. Meu pai não permite. Diz que mulheres da nossa família não precisam trabalhar, muito menos como artistas boêmias. Então, eu pinto aqui, escondida como tudo na minha vida. Rafael sentiu aquela raiva familiar voltando. Isso é um desperdício. Você tem um dom real, Mariana. Um dom que ninguém nunca vai ver, ela disse, voltando para a tela. Mas tudo bem. Pelo menos aqui embaixo eu posso ser eu mesma, mesmo que seja só por algumas horas. Rafael observou-a pintar por alguns minutos, fascinado pela transformação. Aqui, neste espaço, Mariana era completamente diferente. Livre, confiante, viva. Posso ficar? Ele perguntou. Prometo não incomodar. Só gosto de te ver feliz. Mariana olhou para ele, surpresa pela franqueza, mas então sorriu. Um sorriso genuíno. Pode ficar. E assim começou uma nova rotina. Tarde após tarde, Rafael descia ao porão e trabalhava em seus projetos enquanto Mariana pintava. Às vezes conversavam, às vezes ficavam em silêncio confortável, mas sempre juntos, cada um em seu próprio mundo, mas compartilhando o mesmo espaço. Foi em uma dessas tardes que Mariana finalmente falou sobre ela. Seu nome era Helena, Mariana disse de repente, quebrando o silêncio. Rafael ergueu os olhos de seus esboços arquitetônicos. A mulher que você amava? Mariana assentiu, ainda pintando, como se falar fosse mais fácil quando não precisava olhar nos olhos de Rafael. Nós nos conhecemos em uma exposição de arte, 5 anos atrás. Ela era curadora, trabalhava em uma galeria no Itaim.
Eu estava lá com minha mãe, entediada como sempre, quando nossos olhares se cruzaram e... Ela pausou, um sorriso triste nos lábios. Foi como se o mundo inteiro parasse. Rafael não disse nada, apenas escutou. Começamos a nos ver em segredo. Cafés discretos, passeios em parques, mensagens apagadas. Foi a época mais feliz da minha vida e a mais aterrorizante ao mesmo tempo, porque eu sabia que se meu pai descobrisse, mas ele descobriu. Rafael completou gentilmente. Fernando nos viu juntas. Mariana continuou, a voz ficando mais dura. Saindo de um hotel. Não estávamos fazendo nada demais, só conversando no lobby. Mas meu irmão sempre teve talento para presumir o pior. Ele contou para meu pai imediatamente, como o bom filho dedicado que acha que é. Ela largou o pincel, limpando as mãos em um pano manchado. Meu pai foi implacável. Primeiro tentou subornar Helena para que ela se afastasse de mim. Quando ela recusou, ele usou contatos na prefeitura para criar problemas para a galeria onde ela trabalhava. Falsas denúncias, fiscalizações, burocracia. A galeria fechou em 2 meses. Helena perdeu tudo. Rafael sentiu o estômago revirar. E você não pôde fazer nada? Eu estava trancada, Mariana disse, a voz quebrando. Literalmente trancada em casa. Meu pai tirou meu celular, meu computador, tudo. Colocou seguranças na porta. Disse que eu só sairia quando voltasse ao normal. 3 meses, Rafael. 3 meses prisioneira na minha própria casa. Isso é abuso, Rafael disse, horrorizado. É o que pessoas poderosas fazem quando perdem o controle, Mariana respondeu amargamente. Quando finalmente me libertaram, Helena já havia ido embora. Mudou para o Rio. Depois ouvi dizer que foi para Portugal. Ela me mandou uma carta, dizendo que me amava, mas não podia continuar sendo destruída pela minha família. Que eu precisava escolher minha própria liberdade. Você tentou contatá-la depois? Mariana balançou a cabeça. Meu pai monitora tudo. Minhas ligações, meus e-mails, minhas contas bancárias. Ele diz que é para minha proteção, mas sabemos que é controle. Ele quer ter certeza de que eu nunca mais vou envergonhar a família assim. Rafael levantou-se e foi até ela, tocando seu ombro gentilmente. Mariana, você tem 28 anos. Ele não pode fazer isso com você para sempre. Pode enquanto eu depender financeiramente dele, ela disse. Toda minha herança está em um fundo fiduciário que ele controla. Não tenho acesso a nada além de uma mesada mensal que ele pode cortar quando quiser. Sem dinheiro próprio, sem carreira, sem habilidades práticas além de pintar, eu sou refém dele. E esses 2 anos? Rafael perguntou. O casamento falso, o acordo. Qual é o plano depois? Mariana finalmente olhou para ele e Rafael viu determinação em seus olhos pela primeira vez. Depois de 2 anos casada com você, oficialmente estável e curada aos olhos da minha família, recebo acesso completo à minha herança. É parte do acordo que fiz com meu pai através do Otávio. Ele acredita que o casamento vai me consertar. Eu deixo ele acreditar nisso. E quando tiver meu dinheiro, quando finalmente for livre, você vai atrás de Helena. Rafael completou. Se ela ainda quiser me ver depois de tudo, Mariana disse, a voz carregada de esperança e medo. Se ela não me odiar por ser covarde demais para lutar pela gente. Rafael apertou seu ombro. Você não é covarde, Mariana. Você é uma sobrevivente. E qualquer pessoa que realmente te ame vai entender isso. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana, mas ela não tentou limpá-las. Como você é tão compreensivo? Ela perguntou. Você não me conhece de verdade. Está aqui por dinheiro, assim como eu, mas age como se realmente se importasse. Rafael pensou na resposta por um momento. No começo era só dinheiro. Ele admitiu. Não vou mentir, mas agora, não sei. Acho que reconheço outro prisioneiro quando vejo um. Eu estava preso na minha própria situação, mesmo que diferente da sua. E tem algo libertador em ajudar alguém a escapar da própria prisão. Mariana soltou uma risada molhada de lágrimas. Somos um par e tanto, não somos?
Dois mentirosos se ajudando com mentiras para finalmente viver verdades. Filosofia profunda, Rafael brincou, arrancando um sorriso genuíno dela. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Naquela noite, pela primeira vez, eles jantaram juntos de verdade. Não por obrigação ou aparências, mas porque queriam. Célia preparou lasanha e eles comeram na cozinha mesmo, sem formalidades, conversando sobre coisas triviais, filmes favoritos, músicas que odiavam, lugares que queriam visitar. Sempre quis conhecer o Japão, Mariana confessou, servindo-se de mais vinho. A forma como eles veem a arte, a natureza, a simplicidade, parece pacífico. Eu queria conhecer Barcelona, Rafael disse. Não é por causa da arquitetura. Gaudí era um gênio louco. Talvez, quando isso tudo acabar, a gente vá, Mariana sugeriu casualmente. Não como casal, mas como amigos. Cada um para seu destino, mas compartilhando a viagem até lá. Rafael ergueu sua taça. Aos destinos diferentes e viagens compartilhadas. Mariana tocou sua taça na dele, o som cristalino ecoando na cozinha aconchegante. A uns amigos improváveis. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, Fernando apareceu sem avisar. Rafael estava no jardim, revisando plantas para um novo projeto, quando ouviu a voz alta e autoritária do cunhado na sala. Onde está a minha irmã? Fernando exigia, ignorando completamente Célia, que tentava oferecer-lhe café. Rafael entrou, colocando-se entre Fernando e a escada que levava aos quartos onde Mariana estava. Ela está descansando, Rafael disse firmemente. Posso ajudar com alguma coisa? Fernando o olhou de cima a baixo com desdém. Ah, o marido de aluguel. Que conveniente. Não, você não pode ajudar. Preciso falar com Mariana sobre assuntos de família. Coisa que você não é, por mais que tenha assinado uns papéis. Se é sobre família, então pode falar comigo também. Rafael retrucou, mantendo a voz calma, mas firme. Sou marido dela. Fernando riu, um som desagradável. Marido? Que piada! Você acha que eu não sei como funciona? Você é um projeto de caridade dela, um ator pago para fingir que ela é normal, que não é uma... Termine essa frase e você vai se arrepender. Rafael interrompeu, dando um passo à frente. Fernando pareceu surpreso. Claramente não estava acostumado a ser confrontado. Está me ameaçando? Ele perguntou incrédulo. Estou avisando, Rafael corrigiu. Mariana é minha esposa. Enquanto ela for, você não vai desrespeitá-la na casa dela. Se tem algo a dizer, diga com respeito ou vá embora. Por um momento, pareceu que Fernando iria partir para cima de Rafael. Mas então, uma voz feminina cortou a tensão. O que está acontecendo aqui? Mariana desceu as escadas, vestida simplesmente, mas com postura régia. Fernando, ela disse friamente. Que surpresa desagradável. Precisamos conversar, Fernando disse, recompondo-se. Papai quer que você compareça ao jantar de domingo. Tem pessoas importantes que ele quer que você conheça. Possíveis investidores. Diga ao papai que estarei lá, Mariana respondeu. Com meu marido. Fernando olhou entre os dois, algo se movendo por trás de seus olhos. Desconfiança, talvez, ou percepção. Vocês dois estão muito próximos. Ele observou lentamente. Para um casamento de conveniência. Não sei do que está falando, Mariana disse, mas Rafael notou a tensão em sua mandíbula. Fernando deu um sorriso cruel. Tenha cuidado, maninha. Sentimentos reais complicam acordos falsos. E quando o papai descobrir que vocês estão fingindo... Não estamos fingindo nada, Rafael interrompeu. Mas somos casados, legal e oficialmente. O resto não é da sua conta. Fernando olhou para Rafael com algo que poderia ser respeito ou ódio. Era difícil dizer. Domingo às 8, ele disse finalmente. Não se atrasem. E Rafael? Ele pausou na porta. Você não sabe onde está se metendo, mas vai descobrir em breve. E com isso ele saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Mariana se virou para Rafael, os olhos arregalados. Ele sabe, ela sussurrou.
De alguma forma, ele sabe que isso não é real. Ele suspeita, Rafael corrigiu, mas não tem provas. E enquanto mantivermos nossas histórias alinhadas, ele não pode fazer nada. Você não conhece meu irmão, Mariana disse, a voz trêmula. Quando ele quer destruir algo, ele sempre encontra um jeito. Rafael pegou as mãos dela, olhando em seus olhos com determinação. Então vamos ter que ser mais inteligentes do que ele, juntos. Mariana apertou as mãos dele de volta e naquele momento, Rafael percebeu algo perturbador. Aquilo não era mais apenas um acordo financeiro para ele. De alguma forma, sem perceber quando, ele havia começado a se importar de verdade com Mariana. E isso, ele sabia, mudava tudo. O domingo chegou coberto por nuvens pesadas, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. Rafael passou a manhã revisando mentalmente tudo o que precisava lembrar. Detalhes da história de como conheceu Mariana, datas importantes, pequenas mentiras que sustentavam a grande mentira. Mariana estava ainda mais tensa. Ele a encontrou no closet dela, mudando de roupa pela 4ª vez. Peças caras espalhadas pela cama como soldados caídos em batalha. Nada está certo, ela murmurou, olhando-se no espelho com desaprovação. Muito formal, muito casual, muito provocativo, muito sem graça. Mariana, Rafael disse gentilmente entrando no quarto. Você está linda em qualquer coisa. Para de se torturar. Ela se virou para ele e Rafael viu lágrimas ameaçando cair. Você não entende. Tudo que eu faço, tudo que eu visto, tudo que eu digo. Eles analisam, julgam, dissecam, procurando provas de que eu ainda sou quebrada. Rafael foi até ela e segurou seus ombros. Você não é quebrada. Você é humana. E se eles não conseguem ver isso, o problema é deles, não seu. Mariana respirou fundo, limpando os olhos antes que as lágrimas caíssem. Como você faz isso? Ela perguntou. Me acalmar com tanta facilidade? Talento natural. Ele brincou, arrancando um pequeno sorriso dela. Agora escolhe qualquer roupa. Você estará linda e eu estarei ao seu lado. Vamos sobreviver a essa noite juntos. Ela escolheu um vestido azul marinho discreto, mas elegante. Rafael usou seu melhor terno cinza. Eles pareciam um casal de revista, perfeitos na superfície. Se ao menos a verdade fosse tão polida quanto a aparência. A mansão dos Monteiro, em Alphaville, era ainda mais imponente que Rafael imaginava. Portões de ferro forjado, jardins que pareciam ter saído de Versalhes, uma fonte de mármore no centro da entrada circular. Era a arquitetura da ostentação, construída não para conforto, mas para intimidar. Bem-vindo ao Covil do Dragão, Mariana murmurou enquanto Geraldo estacionava. Um mordomo os recebeu na porta e os guiou até um salão enorme, onde cerca de 20 pessoas já se misturavam com taças de champanhe nas mãos. Rafael reconheceu alguns rostos. Empresários que ele havia visto em jornais, políticos locais, nomes importantes do mercado imobiliário paulista. Augusto Monteiro comandava o centro da sala como um imperador em sua corte. Quando viu Rafael e Mariana chegarem, seu rosto não demonstrou emoção. Minha filha, ele disse, beijando friamente a testa de Mariana. E o genro, que pontualidade admirável. Pai, Mariana respondeu, a voz neutra. A casa está linda como sempre. Sua mãe insistiu em flores novas. Augusto disse, como se Eleonora fosse uma criança mimada e não sua esposa. Rafael, venha. Tem pessoas que você precisa conhecer. Não era um convite, era uma ordem. Augusto o arrastou por conversas intermináveis com homens mais velhos que falavam sobre mercado, corrupção disfarçada de facilitar processos e mulheres que claramente eram troféus de seus maridos, sorrindo educadamente enquanto eram ignoradas nas conversas de negócios. Rafael manteve a fachada, apertou mãos, sorriu nos momentos certos. Mas por dentro sentia nojo daquele mundo. Um mundo onde pessoas eram mercadorias e moral era negociável.
Mariana foi afastada pela mãe e um grupo de senhoras que a cercaram como aves de rapina, provavelmente interrogando-a sobre casamento, filhos e expectativas. Rafael viu o pânico nos olhos dela, mas não podia fazer nada sem causar uma cena. Foi quando Fernando apareceu ao seu lado, trazendo 2 copos de uísque. Para o cunhado, ele disse, oferecendo um dos copos. Rafael aceitou, mas não bebeu desconfiado. O que você quer, Fernando? Direto ao ponto. Gosto disso. Fernando tomou um gole longo. Quero saber quem você realmente é, Rafael Almeida. Que tipo de homem aceita um casamento falso por dinheiro? Um desesperado, Rafael respondeu honestamente. Mas não somos todos, de alguma forma? Fernando soltou uma risada curta. Filosófico. Interessante. Mas veja, eu fiz minha pesquisa sobre você. Cresceu pobre, pai morto, mãe professora. Lutou para pagar faculdade, abriu o escritório que estava falindo e, de repente, magicamente, casa com minha irmã e tudo melhora. Seu ponto é? Meu ponto é que conheço oportunistas quando vejo um. Fernando se aproximou, a voz baixa. E sei que esse casamento é tão real quanto dinheiro de banco imobiliário. A questão é, o que você ganha no final? Rafael o encarou diretamente. Um divórcio amigável e uma chance de viver minha vida. Não é mais complicado que isso. Não? Fernando sorriu, um sorriso de predador. Porque tenho notado algo interessante, a forma como você olha para ela. A forma como a defende. Para um casamento falso parece muito protetor. Rafael sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão neutra. Ela é minha esposa. Claro que a protejo. Sua esposa de papel, Fernando corrigiu. Mas cuidado, Rafael. Minha irmã tem o talento de fazer pessoas se apaixonarem por ela. Ela é convincente, vulnerável, faz você acreditar que pode salvá-la. E quando você menos esperar, estará envolvido emocionalmente em algo que deveria ser só negócios. Você fala como se conhecesse bem esse sentimento. Rafael observou. Fernando tomou outro gole, algo escuro passando por seus olhos. Eu a conheço melhor que qualquer um. Crescemos juntos. Vi todas as suas fases, todas as suas máscaras. E aprendi uma coisa, Mariana sempre tem uma agenda oculta. Então faça um favor a si mesmo, não se apegue. Quando isso acabar, e vai acabar, ela vai seguir em frente sem olhar para trás. É o que ela faz. Antes que Rafael pudesse responder, o mordomo anunciou que o jantar estava servido. A mesa de jantar era absurdamente longa, comportando facilmente as 20 pessoas presentes. Rafael foi colocado longe de Mariana. Intencionalmente, ele percebeu, entre uma esposa entediada de um deputado e um empresário que não parava de falar sobre campos de golfe. Mariana estava ao lado do pai, aparentemente aprisionada em uma conversa com um homem de uns 45 anos, bem vestido e com um sorriso oleoso. Esse é Rodrigo Tavares. A mulher do deputado sussurrou para Rafael, notando seu olhar. Empresário, recentemente divorciado, procurando uma nova esposa jovem. Augusto tem tentado juntar ele com Mariana há meses. Rafael sentiu raiva subir como bile em sua garganta. Ela é casada, ele disse entre dentes. A mulher deu um risinho de escárnio. Querido, em nosso mundo, casamentos são dissolvidos quando alianças mais vantajosas aparecem. Augusto nunca aprovou você. Rodrigo, por outro lado, tem conexões políticas valiosas. Rafael observou a cena. Augusto praticamente empurrando Mariana e Rodrigo para conversarem. Rodrigo tocando o braço dela com muita familiaridade. Mariana sorrindo educadamente, mas com os olhos mortos. Ele não aguentou. Com licença, Rafael disse, levantando-se abruptamente. Caminhou pela mesa até onde Mariana estava, interrompendo a conversa sem cerimônia. Querida, ele disse, estendendo a mão. Prometemos ligar para sua tia antes das 9. Precisamos ir. Mariana o olhou com gratidão e confusão misturadas. Sim, verdade. Desculpe, pai, Rodrigo. Augusto levantou-se, o rosto vermelho de raiva mal contida. Vocês acabaram de chegar. É extremamente rude sair no meio do jantar. É uma emergência familiar.
Rafael insistiu, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Tenho certeza que você entende. Que emergência? Augusto exigiu. Que tia? A tia dela do lado materno. Rafael improvisou rapidamente. Está no hospital. Nada grave, mas Mariana prometeu ligar. Questão de respeito. Era uma mentira fraca, mas funcionou, porque Augusto não podia questioná-la publicamente sem parecer insensível diante dos convidados importantes. Claro, ele disse através dos dentes cerrados. Família primeiro. Rafael e Mariana se despediram rapidamente, ignorando os olhares curiosos e os sussurros que começavam. No carro, Mariana finalmente respirou. Obrigada, ela disse, a voz trêmula. Eu não estava aguentando mais. Aquele homem, Rodrigo, ele não parava de insinuar coisas, de tocar em mim, e meu pai só ficava lá facilitando, como se eu fosse gado em um leilão. Rafael segurou a mão dela, apertando com firmeza. Você não é gado, e seu pai não pode te vender para o lance mais alto. Não, Mariana riu amargamente, porque foi exatamente assim que me senti. E a pior parte é que se não fosse por você, eu teria que aguentar a noite inteira sorrindo, fingindo que não queria morrer ali mesmo. O celular de Rafael vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você acabou de cometer um erro. F. Fernando. Claro, eles vão se vingar por isso, Mariana disse, vendo a expressão de Rafael. Meu pai não gosta de ser desafiado publicamente. Deixa eles tentarem, Rafael respondeu com mais confiança do que realmente sentia. Mas quando chegaram em casa, encontraram Otávio esperando na sala, o rosto grave. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Urgentemente. Eles se sentaram, a tensão palpável no ar. Augusto me ligou. Otávio começou. Ele está furioso. Disse que vocês humilharam a família, que Rafael foi desrespeitoso, que isso não pode continuar assim. Ele estava tentando empurrar outro homem para Mariana. Rafael protestou. Na frente de mim, do marido dela. Eu sei, Otávio suspirou. E concordo que foi inapropriado. Mas vocês precisam entender. Augusto está começando a suspeitar. Fernando está plantando dúvidas na cabeça dele. E se ele decidir investigar esse casamento de verdade, ele vai descobrir que é falso, Mariana completou, pálida. E quando descobrir, vai anular tudo. Otávio continuou. O dinheiro, os contratos de Rafael, o acesso à sua herança, Mariana, tudo, e vai fazer questão de destruir os dois no processo, só por princípio. Rafael e Mariana trocaram olhares. O que você está dizendo? Rafael perguntou. Otávio respirou fundo. Estou dizendo que vocês precisam tornar isso real. Aos olhos de Augusto, precisam ser um casal de verdade. Ele vai procurar inconsistências, vai colocar pessoas para vigiá-los, para testar a veracidade do casamento. E se falhar em qualquer teste, estamos perdidos. Mariana sussurrou. Exatamente, Otávio confirmou. Então, a partir de agora, não há mais quartos separados. Não há mais vidas separadas. Vocês vivem, comem, dormem, respiram como um casal real. Porque se Augusto descobrir a verdade, nenhum de nós vai sair ileso. O silêncio que seguiu era pesado com implicações. Rafael olhou para Mariana, vendo o medo em seus olhos, mas também algo mais. Determinação, talvez, ou resignação. Quanto tempo? Ela perguntou. Quanto tempo precisamos manter essa farsa intensificada? Até que Augusto se convença completamente, Otávio disse. Meses, talvez. Ou até que vocês cumpram os 2 anos do contrato, o que vier primeiro. Rafael sentiu o peso da situação caindo sobre ele. Ele havia pensado que seria simples. 2 anos de aparências públicas. Depois cada um seguiria seu caminho. Mas agora? Agora teriam que viver juntos de verdade. Dormir no mesmo quarto, fingir intimidade que não tinham. E a parte mais assustadora era que uma pequena parte dele não achava isso tão terrível quanto deveria. Então é isso, Mariana disse finalmente olhando para Rafael. Fingimos até fazer parecer verdade, ou até que se torne verdade.
Otávio murmurou tão baixo que Rafael quase não ouviu. Mas ele ouviu, e essas palavras ecoaram em sua mente muito tempo depois de Otávio ir embora, deixando-os sozinhos com a nova realidade que teriam que enfrentar. Juntos, querendo ou não, a mudança aconteceu naquela mesma noite. Rafael ajudou Mariana a transferir algumas de suas roupas e objetos pessoais para o quarto dele, agora deles. Trabalharam em silêncio, cada um processando a nova realidade à sua própria maneira. Eu durmo do lado esquerdo, Mariana disse finalmente, quebrando o silêncio constrangedor. E acordo no meio da noite às vezes. Pesadelos. Eu ronco um pouco, Rafael admitiu. E sou bagunçado, vou tentar melhorar. Ela deu um meio sorriso. Bagunça eu aguento, é falsidade que me mata. Eles se prepararam para dormir em extremos opostos do quarto, cada um respeitando meticulosamente o espaço do outro. Quando finalmente se deitaram, havia um abismo de colchão entre eles. Mas ainda assim parecia íntimo demais, invasivo demais. Rafael, a voz de Mariana veio no escuro. Sim, obrigada, por hoje, por me tirar daquela situação com Rodrigo. Você não precisava fazer aquilo. Precisava sim, ele respondeu. Ninguém merece ser tratado como você foi tratada. Silêncio por um momento. Você é diferente do que eu esperava, ela disse suavemente. Quando Otávio me contou sobre você, sobre o acordo, achei que seria apenas mais um homem querendo aproveitar da situação. Mas você me trata como pessoa, como igual. Porque é o que você é, Rafael disse simplesmente. Ele ouviu Mariana se mexer, virando de lado na direção dele, embora ainda mantivesse a distância. Pode perguntar, ela disse. Sei que está curioso. Curioso sobre o quê? Sobre Helena? Sobre como foi? Como é ser assim? Rafael pensou por um momento. Não é da minha conta, ele disse finalmente. Mas se você quiser contar, eu escuto. Mariana respirou fundo. Nunca me senti completa antes dela. Passei anos tentando gostar de homens, porque era isso que se esperava de mim. Namorei alguns, sempre me sentindo como uma atriz ruim em uma peça terrível. E então, conheci Helena e foi como finalmente respirar depois de uma vida inteira, prendendo a respiração. Rafael ouviu a emoção na voz dela. Pela primeira vez, eu era eu mesma. Não a filha perfeita, não a herdeira comportada, não a mulher que precisava ser, apenas Mariana. E ela me amava por isso, por tudo que eu realmente era e não pelo que eu fingia ser. E você ainda a ama, Rafael disse, não como pergunta, mas como constatação. Todos os dias, Mariana confessou, a voz quebrando. Acordo pensando nela, durmo sonhando com ela. É uma dor constante, como uma ferida que nunca cicatriza completamente. Você vai encontrá-la novamente, Rafael disse com convicção. Quando tudo isso acabar, quando você for livre, vai atrás dela e vai recuperar o que foi roubado de vocês. E se ela já tiver seguido em frente? Mariana perguntou, o medo palpável. Se ela encontrou outra pessoa, construiu outra vida? Não, então você terá que aceitar. Rafael respondeu honestamente. Mas pelo menos não vai passar o resto da vida se perguntando e se? Você merece saber, merece tentar. Mariana ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que ela havia dormido. Mas então ouviu sua voz suave e vulnerável. Você também merece ser feliz, Rafael. De verdade, não só essa mentira que estamos vivendo. Um dia, ele disse, quando tudo se resolver. Mas enquanto dizia isso, Rafael não tinha certeza se acreditava em suas próprias palavras, porque quanto mais tempo passava com Mariana, mais difícil ficava imaginar sua vida sem ela. E isso era perigoso, muito perigoso. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Eles acordavam juntos, tomavam café juntos. Célia começou a comentar sobre como era bom ver a casa finalmente com vida de casal. Rafael trabalhava em seu escritório enquanto Mariana pintava no porão, mas agora faziam pausas para almoçar juntos, para conversar, para simplesmente existir no espaço um do outro. Lentamente,
Quase imperceptivelmente, a distância entre eles na cama foi diminuindo. Uma noite, Rafael acordou e percebeu que a mão de Mariana estava tocando a dele. Outra noite, foi Mariana quem acordou apoiada no ombro dele depois de um pesadelo. Nenhum deles comentou sobre isso. Era mais fácil fingir que não estava acontecendo. Foi em uma tarde de quinta-feira, 3 semanas após o jantar desastroso, que tudo mudou. Rafael estava revisando plantas quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Rafael Almeida? Uma voz feminina perguntou, formal e profissional. Sim, sou eu. Aqui é a doutora Patrícia Mendes, do Hospital Sírio-Libanês. Estamos tentando contatar a esposa do senhor, Mariana Monteiro, mas ela não está atendendo. O coração de Rafael disparou. Aconteceu alguma coisa? Temos uma paciente aqui, Helena Carvalho, que deu o nome de Mariana como contato de emergência. Ela sofreu um acidente de carro hoje cedo e está em estado grave. A paciente estava pedindo por Mariana antes de entrar em cirurgia. Rafael ficou paralisado. Helena, a Helena. Eu vou avisar minha esposa imediatamente. Qual hospital? Depois de anotar as informações, Rafael desceu correndo ao porão onde Mariana pintava. Mariana, ele disse, a voz urgente. Ela se virou, o pincel parando no ar ao ver sua expressão. O que foi? Helena, ele disse. Ela está aqui, em São Paulo, no hospital. A cor sumiu do rosto de Mariana. O quê? Rafael contou rapidamente sobre a ligação. Mariana largou o pincel, a tinta respingando no chão, e correu escada acima para pegar as chaves. Espera, Rafael assegurou. Você não pode dirigir assim, está em choque. Eu levo você. No carro, Mariana tremia inteira. Rafael dirigiu o mais rápido que pôde dentro das leis de trânsito, sua própria mente girando. Helena estava de volta. Depois de 5 anos, ela estava de volta. Isso significava que tudo ia mudar. Chegando no hospital, Mariana praticamente correu para a recepção. Uma enfermeira as guiou até uma sala de espera próxima ao centro cirúrgico. A paciente ainda está em cirurgia, ela explicou. O médico virá falar com vocês assim que houver novidades. Mariana sentou, as pernas parecendo não aguentar mais seu peso. Rafael sentou ao lado dela, segurando sua mão trêmula. Ela vai ficar bem, ele disse, sem saber se era verdade, mas precisando dizer algo. 5 anos. Mariana sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. 5 anos e ela volta assim ferida em perigo. Por que ela voltou, Rafael? Por que agora? Não sei, ele admitiu, mas você vai poder perguntar a ela em breve. Esperaram por horas. Rafael comprou o café ruim da máquina. Mariana não tocou no dela. Ela apenas ficou ali, olhando para a porta da cirurgia, rezando silenciosamente para deuses nos quais não tinha certeza se acreditava. Finalmente, um médico saiu, removendo a máscara cirúrgica. Família de Helena Carvalho? Mariana se levantou tão rápido que quase tropeçou. Eu sou... Ela me colocou como contato. Como ela está? Na cirurgia foi bem sucedida, o médico disse, e Mariana soltou um som que era meio riso, meio soluço de alívio. Ela teve traumatismo craniano e algumas fraturas, mas vai se recuperar completamente com tempo e fisioterapia. Teve muita sorte. Posso vê-la? Mariana perguntou ansiosamente. Ela ainda está na recuperação, mas daqui a algumas horas pode ter visitas rápidas. A senhora é amiga. Mariana disse rapidamente, então corrigiu a voz mais firme. Não, não sou apenas amiga. Ela é importante para mim. Muito importante. O médico assentiu, não parecendo surpreso ou julgador. Entendo. Vou avisar quando puder vê-la. Quando ele saiu, Mariana desabou em lágrimas. Rafael a abraçou, deixando-a chorar em seu ombro, toda a tensão de 5 anos finalmente se libertando. Ela está viva, Mariana soluçava. Ela está viva e está aqui. Está sim, Rafael murmurou, acariciando seus cabelos. E você vai poder falar com ela. Vai poder dizer tudo que nunca conseguiu dizer. Mas enquanto segurava Mariana, Rafael sentiu algo pesado se instalando em seu peito. Helena estava de volta. A mulher que Mariana amava de verdade estava ali, a poucos metros deles.
E Rafael? Rafael era apenas o marido falso, o acordo temporário, o homem que seria descartado assim que Mariana não precisasse mais dele. Ele sempre soube disso. Desde o início esse era o acordo. Então por que doía tanto agora? 2 horas depois, permitiram que Mariana entrasse na UTI por 5 minutos. Rafael ficou do lado de fora, vendo através do vidro, enquanto Mariana se aproximava da cama onde Helena estava. Mesmo machucada, com bandagens e hematomas, Helena era bonita. Cabelos escuros curtos, traços delicados, cerca de 30 anos. E quando abriu os olhos e viu Mariana, o amor que brilhou ali era inegável. Rafael viu Mariana pegar a mão de Helena. Viu as duas chorarem, viu os lábios de Mariana se moverem. Palavras que ele não podia ouvir, mas podia imaginar. Senti sua falta. Nunca parei de amar você. Desculpa por não ter sido forte o suficiente. E viu Helena apertar a mão de Mariana de volta, dizendo suas próprias palavras silenciosas. Depois de alguns minutos, Mariana saiu, o rosto transformado. Não era mais a mulher quebrada e aprisionada que Rafael conhecia. Era alguém renascendo, acordando de um longo pesadelo. Ela voltou por mim, Mariana disse, ainda em choque. Depois de todos esses anos, ela voltou para São Paulo para me procurar. Disse que não conseguia mais viver sem pelo menos tentar. E então aconteceu o acidente logo depois que chegou. Rafael forçou um sorriso. Destino, então. Destino. Mariana repetiu. E então pareceu realmente ver Rafael pela primeira vez desde que chegaram ao hospital. Rafael, eu não sei nem como agradecer. Por me trazer aqui, por ficar comigo, por... Não precisa agradecer. Ele interrompeu gentilmente. É o que se faz por alguém que se importa. Mariana o abraçou forte e Rafael correspondeu, memorizando a sensação, porque sabia que momentos como esse logo seriam apenas memórias. Vem, ela disse, pegando sua mão. Quero que você a conheça. Eles voltaram para a UTI e desta vez Rafael entrou também. Helena estava mais acordada agora, os olhos focados. Helena, Mariana disse suavemente, este é Rafael. Meu... É complicado, mas ele é importante. Helena olhou para Rafael com curiosidade e gratidão. Obrigada, ela disse, a voz rouca, por cuidar dela quando eu não pude. Foi um privilégio, Rafael disse, e era verdade. Helena sorriu fracamente, então olhou para Mariana. Você está diferente, mais forte, acho. Tive que aprender, Mariana disse, acariciando o rosto de Helena gentilmente. Mas nunca te esqueci, nem por um dia. Nem eu, Helena sussurrou. Por isso voltei. Vida é curta demais para viver com arrependimentos. Rafael observou a cena, sentindo-se simultaneamente privilegiado por testemunhar aquele amor e completamente fora de lugar. Ele era uma nota de rodapé na história delas, um capítulo necessário, mas temporário. E estava na hora de aceitar isso. Quando saíram do hospital já era noite. No carro, Mariana estava silenciosa, claramente processando tudo. Rafael, ela disse finalmente, eu preciso te contar algo. Eu sei, ele disse suavemente. Helena voltou. As coisas vão mudar, não da forma que você pensa. Mariana disse rapidamente. Ainda precisamos manter o casamento por mais tempo. Mas agora tenho esperança de verdade. De que quando tudo acabar, eu e Helena possamos finalmente ter nossa chance. E você vai ter. Rafael prometeu. Vou fazer tudo o que puder para garantir isso. Mariana segurou sua mão. Como eu tive tanta sorte de encontrar você? Ela perguntou. De todas as pessoas no mundo, como encontrei alguém tão genuinamente bom? Rafael não respondeu, porque não confiava em sua voz naquele momento. Apenas apertou a mão dela de volta e continuou dirigindo. Quando chegaram em casa, tarde da noite, eles se prepararam para dormir em silêncio confortável. Mas dessa vez, quando se deitaram, Mariana se aconchegou contra Rafael sem hesitação. Só por hoje, ela murmurou. Preciso sentir que não estou sozinha. Você nunca está, Rafael disse, envolvendo-a em seus braços. E enquanto Mariana adormecia contra seu peito, Rafael ficou acordado, olhando para o teto, enfrentando a verdade que havia negado por semanas.
Ele havia se apaixonado por ela, pela sua força disfarçada de fragilidade, pela sua arte, pelo seu riso raro, pela forma como ela lutava contra um mundo determinado a quebrá-la. Mas ela amava outra pessoa, sempre amou, sempre amaria. E Rafael? Rafael teria que aprender a se contentar em ter sido a ponte que a levou de volta para seu verdadeiro amor, mesmo que isso significasse partir com o coração quebrado, mesmo que significasse perder a única pessoa que havia feito ele se sentir completo, porque às vezes amar alguém significava deixá-los ir, significava ser feliz pela felicidade deles, mesmo quando destruía a sua. E Rafael amava Mariana o suficiente para fazer exatamente isso.